Bom dia, boa tarde, boa noite! Olá, filhos de Marte! Bom, para quem não me conhece, eu chamo Marcela Ferraz e antes de ir para a explicação, eu vou ler uma inspiração que eu tive rapidinho em relação às sombras a partir de um sonho. E aproveita, vai refletindo um pouquinho também sobre o assunto. Vamos lá. Não tema a perseguição, pois às vezes somos nós mesmos o perseguidor. Nossas sombras. Não as tema. Tema a consequência de rejeitá-las. Isso me fez lembrar de uma parte da Bíblia que diz: o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Porém, é a mesma questão. Não é temer a Deus, é respeitá-lo. É temer as consequências de rejeitar suas leis. Não é ter medo das energias negativas do universo. Saber lidar com elas, integrá-las. E para isso, precisamos ter cuidado. Tomar atitudes para evitar esse abandono. Resumindo, as sombras são partes de Deus que vêm nos avisar, nos clarear sobre o que precisamos ter precaução, mas que pode ser usado em situações importantes, como para impor limite, recarregar energia e se defender. Agora, se não for por um bom motivo, é ignorar a lei do universo, seguir uma mente intrusiva, seguir ameaça sem base sólida, é se deixar levar sem sabedoria. A sombra nos avisa onde está a nossa força mais poderosa e talvez perigosa. Por isso devemos nos atentar a ela. E aí, deu uma refletida? Bom, vamos lá. Agora sim, como lidar, né? Primeira coisa é se aprofundando nelas, não fugindo, né? Então, e como faz isso? Primeiro observando as suas reações, o que você sentiu naquele momento, o que você pensou naquele momento. E para aceitar, né, esses erros, essas partes, né, que são consideradas negativas, primeiro precisa reconhecer isso sem julgamentos, né? Entender, aceitar que você está né, no planeta Terra, que aqui é um planeta cheio de tentações, que você não é o único que erra, né? Atire a primeira pedra que nunca pecou. Então, assim, você não é o único que tem essa parte. Entender que você é humano, que a maioria de nós geralmente vai, ou foi, né? Algumas vezes ou muitas vezes, pelo lado consciente e não pela nossa sabedoria interna, pelo nosso eu superior. Então, é isso, né? Aceitar essa parte. Acrescentando agora, né, a segunda parte é conversar com as sombras. O que esse pensamento tá querendo me dizer? O que essa vontade de fazer algo tá querendo me dizer? Pode ser também, sombra não é só focada em coisa ruim, né? A sombra ela pode ser a partir do que a gente admira. Então, reparar também nisso, não é só pensar, não é só pensar o porquê nós estamos julgando ou criticando o outro. Não é isso. Porque nós estamos com raiva do outro. Não é só isso. Inclusive, quando a gente vê algo no outro, tem, né, essa característica na gente, ou algo que queríamos ter, e aí que entra a admiração, né? Então, as sombras podem vir até da admiração, que pode causar raiva ou inveja quando é frustrada, sabe? É algo que você queria fazer, que você queria ter, você quer ter, mas que tá ali reprimido, tá frustrado. Inclusive, como eu falei, né? Essa questão tanto de crítica e julgamento que fazemos aos outros pode ter alguma característica nossa, a admiração também. Então, aquilo que você admira no outro pode ser uma qualidade sua ali, escondida, reprimida. Então, qualidade é algo que a gente
é algo que a gente domina, que já é desenvolvido. Ou pode ser um potencial, né? Você ter facilidade para aprender aquela coisa, para fazer. E pela sociedade ou pela família, pela influência da família, você deixou para lá, não fez, né? Reprimiu, escondeu essa habilidade aí. Para isso, você precisa acolher essa parte que você admira, né? E entender que aquilo é um talento seu, que é uma habilidade sua, que você pode, sim, é acreditar em si, e não só no universo, né? Então é trabalhar essa questão de acreditar no universo, acreditar em si, ter paciência também ao longo desse processo. E assim que alcança qualquer coisa, sabe? Não, é não se esquecer da espiritualidade, isso ajuda muito a gente. Terceiro ponto é encontrar uma forma de canalizar essas energias, de se expressar de forma segura e útil. E aí eu vou dar uns exemplos, né, pra vocês. Questão da raiva e da inveja. Primeiro é, que geralmente vem da admiração, né? Primeiro é você entender que você pode, é você correr atrás e ver, tipo, como é que essa pessoa fez para chegar? Como é que essas pessoas fizeram para chegar até ali, né? Você já começar a agir de acordo com o que você tem, né? Com as ferramentas que você tem. E é isso, e fazer com que essa inveja, essa raiva, essa frustração que você carrega não passe pro outro e sim vire um respeito, né? Principalmente quando você consegue, que vire uma admiração saudável pela caminhada daquela pessoa e não usar de meios desonestos, né? Correr atrás para alcançar aquilo sem usar de meios desonestos. E entender que as suas habilidades, que a habilidade que aquela pessoa, né, conseguiu sucesso e que muitos reprimem, né, em você, julgam em você, podem ser consideradas pequenas, né, para os outros, podem ser consideradas ruins para os outros, né, algo que não é uma qualidade de verdade, não é valorizado de verdade, mas aí que tá. Quem precisa se valorizar, acreditar em si é você, né? É para fazer isso, para provar para você mesmo que você tá errado, que você consegue, né? Porque a questão de admirar e não fazer aquilo vem ou do medo de não alcançar as próprias expectativas de sucesso, ou dos outros, né, estarem certos de que você vai fracassar ali, entendeu? Então que esse é o pior, né, eu acho. Tem medo de atender as expectativas do outro. Então, é isso, é provar pra você mesmo e entender que não é os outros que tem que te aprovar, e sim você mesmo. Se valorizar e não se desvalorizar como os outros fazem. Não deixar essas crenças limitantes te atingirem. Vamos lá. E sempre se refletindo, sabe? Pra não sentir culpado enquanto você estiver caminhando ali. E o bom é procurar não falar pra ninguém quando estiver fazendo. Pra não trazer essa energia negativa. Mas se não tiver como, né? Acontece. A questão da raiva, né? Ela pode ser liberada, ser canalizada em exercícios físicos ou então pra focar, né? Terminar ali
para acabar um projeto, um trabalho. Também pode servir para impor os seus limites, assim, depois de uma respiraçãozinha, de uma reflexão, né? Porque às vezes não dá tempo, então não dá tempo da gente refletir muito, mas pelo menos dá um pouquinho, dá uma respirada, sabe? Pra poder pensar melhor e se impor mesmo, se respeitar. A raiva, ela dá essa coragem, traz essa coragem. Também traz a coragem de se afastar de alguém tóxico, de sair de um hábito ruim, de usar a indignação, sabe, para algo bom. Então, é isso, sair de um ambiente que não faz bem. Agora, um exemplo assim da preguiça, né? Ela geralmente serve como um alerta de que... Todos eles são alertas, né? Então, ele serve... A preguiça, ela serve como um alerta de que você precisa descansar ou que você precisa refletir. Porque através da preguiça, a gente... Mas, assim, descansar, ela serve pra te lembrar que você precisa descansar de verdade. Não é só ficar relaxando, assim, vendo uma televisão e pensando nos problemas e não conseguindo dormir. Não, é pra você realmente, sabe? Ou então é pra você descansar a mente e o corpo de verdade. Não é pra você usar esse tempo pra se distrair com as pessoas, sabe, assim, ficar se desgastando. É pra realmente você usar pra dormir, pra fazer uma meditação, assim, e talvez usar esse tempo como um tempo, né, porque às vezes na vida corrida a gente não para pra pensar, mas inclusive, às vezes nós ficamos doentes até por isso também, assim, porque o corpo tá dizendo, né, você precisa descansar, você precisa parar pra refletir. E tem gente que não entende, aí fica triste, fica com raiva porque tá doente e quer produzir, então isso também serve de alerta, né, pra algum hábito, alguma coisa. Mas a questão da preguiça mesmo, ela pode servir para uma reflexão de entender por que você está procrastinando, né? Ela vem para perguntar se você realmente trabalhou muito e pensou muito, né? Trabalhou muito e você precisa descansar, ou ela vem para dar um tempo para você refletir se aquela procrastinação que está acontecendo, se está ligada aos seus valores, né? Se aquilo que você está fazendo está ligado aos seus valores ou não. Porque a procrastinação geralmente vem quando nós sentimos que aquilo não serve para o nosso propósito, não está ligado aos nossos valores, então a gente acaba não querendo fazer. Então ela vem para questionar essa parte também. E a questão de estar doente, acabei sem querer entrando nisso, agora eu vou falar. A questão de estar doente, ela vem também para ter esse tempo de refletir, ela vem para a gente prestar atenção nas nossas atitudes, né? Por que a gente tá doente ali, se foi um descuido nosso ou se realmente nós precisamos descansar, né? Porque tem gente que às vezes até fica um pouco doente, mas quer produzir ali e não funciona direito, a pessoa fica com raiva, fica triste, então a pessoa não toma remédio e já vai fazer as coisas e não tem aquele momento de parada
não aceita para refletir. Então, assim, essas são as questões, essas são as reflexões. Eu só queria dar exemplo aqui. Bom, é isso. Filhos de Marte. É isso. Então, seja você na sua vida. Acredite em si, acredite no universo, né? Se volte para a espiritualidade, tenha paciência que se vai dar tudo certo. Bom, e a espiritualidade sempre traz clareza. Bom, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima.